Recentemente foi publicado os dados do PFM do Banco do Brasil. E aí eles falaram do valor total nas contas agregadas, que beleza, é um indicador. Falaram sobre orçamentos feitos na plataforma, que eu achei interessante ali, que era uma feature para o pessoal se organizar, tem que gastar tanto no mês e tal. E deram mais alguns outros números, assim. Você já tem claro mais ou menos assim, pô, como é que você sabe se um PFM tá dando certo ou se ele tá indo para a direção certa? Porque eu entendo que também é um negócio meio subjetivo também, sabe? Então, como é que você sabe se o PFM tá dando certo? Estamos descobrindo, né? O POC tá aí para isso, né? Exatamente. É muito a questão do usuário num primeiro momento. Então, a gente, né, tá entendendo que tá testada essa jornada. Mas aí a gente entra aí com um trabalho de dados, né? De como é que a gente vai tangibilizar isso. E aí a gente tem que fazer um outro trabalho aqui internamente de vender isso, né? Não só lá para as cooperativas depois investirem, mas aqui internamente, né? Chamar o pessoal de crédito, chamar o pessoal de dados, entender, né? E aí foi até falei assim, um desafio, né? Pro Bruno e pro Iago, eu falei assim, olha, me ajudem a entender isso aqui, mostrar a importância, né? Vamos criar aqui um perfil, entender como que a gente pode atuar nessa hiperpersonalização depois, né? Como é que eu posso entender que a pessoa ali tem um carro, mas ela não tem um seguro atrelado, para eu, né, poder trabalhar isso e mostrar para as pessoas que tem sim um potencial, né? E alguns dados assim superficiais, sem entrando muito em detalhe, o que a gente pode balizar ali que pode estar dando certo, né? Não tem um binário, deu certo, deu errado, mas está indo para o caminho correto ali. Quando você pega... E aí falando dos nossos próprios produtos ali, né? De educação e de gestão, né? Isso vai até de contra a gente um pouco. O brasileiro, o ser humano em si, principalmente o brasileiro, ele tá menos interessado a se educar financeiramente. E mais interessado em ter um resultado final ali, ponto final. Que é a luta que a gente tem com a solução. É por isso que o coach dá certo, pô. O coach entrega o resultado, coach, né, pô. Não só ele, mas hoje em dia é o canto da sereia, né? É casa de aposta, tudo que dá dinheiro rápido aí bomba, né? Paleteria mexicana. Trader, cada hora muda, mas é sempre a mesma história. Assim, como é que tu vai ficar rico rápido? É tipo isso. Sem esforço. E aí, na plataforma Gamificada de Educação Financeira, por exemplo, o maior desafio é trazer o usuário e engajar o usuário. Isso é o maior desafio de qualquer solução, de qualquer coisa. Só que quando você fala de educação financeira, não é o assunto mais sexy do mundo. A gente não fala, vamos lá tomar uma hoje, falar de educação financeira. Até porque o cara, quando pensa em educação financeira, geralmente é porque deu merda, né? Não é porque... Exatamente. Pô, tem muito dinheiro sobrando, pô, eu não sei o que eu faço com ele. Geralmente vamos tomar uma, a gente vai conversar? É o contrário, né? Cara, eu tô enrolado, tô no sufoco, eu preciso me organizar. O que eu faço, né, tal. Então ali você tem uma adesão, você tem um engajamento, a gente usa a gamificação para ajudar nesse desafio de engajamento e tal. Beleza, então esses números da parte da educação são bem conhecidos pela InvestPay assim, há muito tempo, né, há alguns anos. Quando a gente pega a parte de gestão financeira agora, os números nos surpreendem de engajamento. Então, enquanto você tem um cara aqui, por exemplo, na parte de educação, que ele fica... O ciclo de vida dele é de 3 meses, 4 meses dentro da solução, porque ninguém fica se educando financeiramente pro resto da vida. Esse cara entra 2, 3 vezes no mês na plataforma. Você pega o PFM, isso é do piloto lá, a pessoa entrou 4, 5 vezes na semana. O cara entrou 2, 3 vezes no dia. Você tem os heavy users, obviamente, que usam 3 vezes no dia. Igual você abre o Internet Bank. Sim, né? Sua sim. vida financeira tá toda ali. E... Os feedbacks que a gente teve, acho que foi muito legal esse ponto que a Lorena trouxe, né? O único pedido que a gente sempre faz em POC é nos deixe saber o que está acontecendo, né? Deixar isso transparente, essa porta aberta para o usuário. Fala bem, fala mal, critica, elogia. A gente precisa desses nortes para saber o que é. E quando vem a crítica, a gente precisa digerir aquela crítica para entender se realmente faz sentido, se a gente entende que faz sentido com o parceiro também.
Fez sentido? A gente precisa botar em prática. E foi uma das coisas que a gente fez bastante na POC também. Foi, ó, pegamos essa lista aqui de coisas, o que dá para priorizar, o que não dá, o que faz mais sentido, o que não faz e tal. Vamos colocar a execução, vamos voltar a validar de novo. Então, aí você vê os usuários conectando bastante contas, você vê o pessoal engajado. Então, essa já começa a te falar que o North Star da parte do usuário está indo, né? E aí é o ponto que a Lorena trouxe. Mas por que a Ailus e as suas singulares vão botar investimento nisso? Vocês ainda tem que, vamos dizer assim, esse seria o próximo passo da conversa, né? Exato. Como é que você traz esse case para de fato o negócio justificar o ROI. Né? Por que vai botar budget ali? E aí é o trabalho que a gente fez, em parceria com a Plug, inclusive, de lapidar esses dados e começar a trazer dados ali, né, sobre o cooperado, quais são... E a gente viu muita coisa legal. Isso para uma POC pequena, controlada, de curto prazo. A gente viu lá, por exemplo, sem falar números exatos, mas X% dos cooperados, lá são colaboradores. X% dos colaboradores recebiam o salário e para algumas despesas domésticas, uma grande parte evasava aquele dinheiro para outro lugar, para outra IF. Então, por que você fez isso? Vamos entender. Aí você vai lá entender a jornada do usuário. Por que você fez isso? Porque, cara, a Ailus ainda vai chegar de colocar uma funcionalidade XPTO num produto dela, porque lá fora pode ser que tenha, aqui ainda não tem. Então, você tem essa evasão do usuário, do cliente, né? Então, ele levou o dinheiro lá para fora. Pô, a pior coisa que tem é você tirar o dinheiro daqui e para lá. Mas, por outro lado, você vê vários outros pontos, são pontos fortes da cooperativa, da Ailus especificamente, que a gente tem que exponencializar e ver algumas coisas que estão lá. A gente viu lá que eu não lembro, Thiago, qual que eram os bens de consumo? Tinha um legal, assim, corta se não puder falar, tá? Mas aí a gente começou a torturar esses dados aí para ver se eles confessavam alguma coisa sobre aquele público-alvo, né? E teve um interessante que eram as pessoas que usam, por exemplo, Uber e o 99 juntos. Elas têm uma preocupação maior com a gestão financeira. Então, acho que eles comparam um outro e você vê que essas pessoas têm uma gestão financeira melhor do que o público que não. E aí você começa a cruzar esses dados e fica um negócio muito, muito bacana e muito poderoso, na verdade, para ajudar a novos produtos, para você conseguir personalizar, ultra personalizar aquela solução, para você contextualizar aquela mensagem pro cooperado de alguma forma, né? E aí é uma questão de análise de dado. O principal KPI, eu acho que, para a gente falar, e respondendo a sua pergunta, como a gente vê o sucesso do PFM? Eu acho que um engajamento. Antes o cara entrava uma vez por mês ou entrava somente para fazer uma transferência, agora o cara está entrando realmente para entender a situação financeira dele. E uma PFM de sucesso que eu vejo, acho que tem que ser automático, que aí é o Open Finance que vai liberar esse negócio para ser realmente automatizar, porque são pouquíssimas pessoas, além da minha esposa, que vai lá no Excel e coloca todas as transações e vê o negócio direitinho. Então, precisa ser automático. Precisa ser um negócio automático que o Open Finance libera. Precisa ser contextual. Eu não vou receber a mesma mensagem. Eu lembro que quando eu instalei o aplicativo, um dos maiores aplicativos aqui do Brasil, eu recebi uma mensagem falando: olha, Bruno, você tem 10 mil reais de crédito disponível, contrate agora. Falou, cara, você está vendo minhas contas, naquele momento eu não precisava de crédito, não é contextual, eu sei que você mandou essa mensagem, apertou o botão aqui, foi para toda a sua base. É diferente se eu mandar para o cooperador. Não muda muito da ligação te oferecendo um processo. Zero. Processo automatizado. Só digitalizou. E esse cara está te ajudando o seu bem-estar financeiro? Não está. Então é justamente massacrando esses dados que a gente vai conseguir criar essas personalizações, aí alimenta o time de CRM, alimenta o time de crédito, alimenta o time de investimento, que é uma coisa muito bacana e destrava o poder do Open Finance que você fala tanto. E outro ponto é trazer a vinculação, né, do cooperado para que ele traga as informações que ele tem em outras contas, em outras instituições financeiras para dentro da Ailus, né, para que a gente também consiga ter essa visão 360, né?